Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, que nessa quinta-feira, na verdade, aí, né, tem partida aí decisiva pela Copa Libertadores da América e contra o Pearão no estádio do Maracanã. Eu preparei para vocês aí um esporte. Nós vamos reagir junto aqui com as últimas novidades do Mengão, galera. A campanha do Flamengo, 3 derrotas, um aproveitamento de 38,1%. A posição nesse segundo turno é 13º e tem 8 pontos, então, nesse retorno. André Kfouri, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Vasco, sobre como foi o empate com aquele gosto de vitória, a gente vai falar do Coutinho também, mas falando desse Flamengo e como esse Flamengo caiu de produção, principalmente em Campeonato Brasileiro, como é que você vê isso e como é que você vê a entrevista do Tite? Parece que ao invés da gente ver um Tite que olha para o futuro e pensa, a gente vai conseguir desempenhar em breve e próximo, parece que é o contrário, parece que a gente olha para o Tite em entrevistas e no próprio jogo e ele vai, parece que derretendo, parece que ele não vai mostrando mais aquele ímpeto que a gente via no começo da temporada, por exemplo. Ontem ele estava especialmente chateado, abatido, deu para perceber. A entrevista demorou ao ponto de o linha de passe acabar. Não que o Tite ou qualquer outro treinador deva considerar esses horários, mas é que Sim, claro, a grande maioria dos domingos, né, com o linha de passe entrando no ar no horário de ontem às 8h30, é possível exibir as entrevistas dos treinadores em todos os jogos. E ontem, quando faltava, acho que 3 minutos, 4 para a linha acabar, o Tite iria começar a falar. Então, foi diferente do normal. Mesmo que ele demore um pouco mais, ali com os pensamentos dele, assim, o Tite tem os seus rituais, ele tem um momento só para ele antes de cada jogo, que ele fica sozinho, e ele tem um momento só para ele depois de cada jogo. Então, esse momento de ontem, posterior ao empate no Clássico, exigiu um pouco mais dele e acho que mesmo assim ele não conseguiu disfarçar o abatimento. Por um lado, é absolutamente normal. Hoje se soube, a gente vai poder comentar de maneira mais elaborada, que ele perdeu mais um jogador. O Luiz Araújo se machucou e está fora por um período aí, vai ter que fazer um procedimento no joelho. E eu fico pensando, pelo menos na história recente, de candidatos a título no Brasil, times que são considerados potenciais campeões de tudo, quem teve o número de lesões que o Flamengo experimenta nessa temporada de 2024 e, em cima disso, o tipo de jogador, as figuras, os nomes que foram perdidos por mais ou menos tempo por essas lesões. Então, no caso do Luiz Araújo, o jogador que tem sido até agora, vinha sendo até agora, até o jogo de ontem, um super-herói no Flamengo. Ele era o cara que entrava quando alguém caía e ele dava conta do recado. Então, quando o Cebolinha se machuca, ele entra e faz uma grande partida. Um tempo antes também houve uma lesão, eu não lembro qual foi o jogador que se machucou, ele entrou, fez 2 gols, assim. E ele vinha sendo um jogador quase que indestrutível. Jogou na altitude, jogou na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Tite podiam contar com ele. E a minha impressão é que essa repetição de situações e o Flamengo tendo que sobreviver, tendo que entrar em campo remendado, retalhado, criticado com critérios, com base. Algumas pessoas têm menos paciência com essa questão dos jogadores que estão disponíveis. Outras têm mais. Eu tenho uma paciência absurda com isso. Eu acho que jogador machucado aos montes, como o Flamengo teve nesse ano e continua a ter, isso faz com que a gente tenha que olhar para outro tipo de exigência para falar sobre o desempenho de um time de futebol. E aí isso acontece de novo, o Flamengo leva um gol no final. Existe um detalhe específico que é importante mencionar, e acho que isso aconteceu com muita gente, fez parte da entrevista coletiva do Tite, e ele deu uma resposta para o repórter que perguntou que eu não considerei apropriada, que existem muitas conexões entre o jogo de ontem do Flamengo com o Vasco, com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Catar. Assim, os 2 jogos, você assistindo, você fala, o Flamengo é melhor, deve ganhar. O Flamengo está melhor, vai ganhar. O Flamengo segue melhor, daqui a pouco vai fazer 1-0.
um time do Tite robusto como ele gosta e tal, acaba o jogo ali. E na hora de fechar o jogo, gol. Foi o que aconteceu em Brasil e Croácia. O Brasil é melhor, deve ganhar, é melhor, vai ganhar, vai fazer um gol. O Neymar faz aquele golaço. E aí, por uma questão de falha, de entendimento, de momento de jogo, a seleção brasileira se deixa levar. O campo de defesa fica desguarnecido, leva o gol de empate. Vai para os pênaltis, fora da Copa. Claro, no Campeonato Brasileiro não tem isso, empatou, acabou. Mas também foi uma situação de falta de leitura defensiva do momento feita pelos jogadores do Flamengo, que é um problema que tem que ser compartilhado com a comissão técnica, tanto o do Brasil no Mundial, quanto o do Flamengo agora. Porque, assim, particularmente para mim, o grande problema do Flamengo, e eu entendo que assim, a maior parte da torcida rubro-negra queira volume, queira muita finalização, queira o futebol empolgante, está certo, eu aplaudo essa exigência, de verdade. Mas o que mais me estranha no Flamengo de hoje, nesse Flamengo do Tite, é a falta de solidez defensiva. E o jogo de ontem foi mais uma amostra disso. E foi uma amostra pesada, porque era contra um adversário que não é comum, não é normal. O Vasco é um time que faz diferença quando o Flamengo está do outro lado e vice-versa. E o Flamengo estava com a vitória na mão. E seria uma vitória muito merecida se a equipe do Flamengo soubesse fechar o jogo e não soube. Pois é, e a gente vê o abatimento do Tite, mas a gente vê dos jogadores também, né? Parece que no final o Gerson, caraca, que eu lutei para conseguir essa vitória, né? A impressão que a gente tem é essa, que tá todo mundo exausto naquele momento e acontece o gol do Coutinho, que mereceu demais fazer esse gol, o Vasco mereceu Sem demais empatar essa partida. Eu tenho uma tela só para a gente atualizar o departamento médico do Flamengo, e é realmente absurdo. Tem mais gente chegando no departamento médico. Luiz Araújo agora vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, deve ficar fora aí de 4 a 6 semanas. Tem o Cebolinha, que teve uma lesão no tornozelo, o Vinha no joelho, tem o Michael na coxa, tem também o Pedro joelho e o De La Cruz coxa. Tá aí, e são jogadores muito importantes, os jogadores, o Luiz Araújo, o Cebolinha, que chega para substituir já o Cebolinha, ele chega para substituir quem ali pelo lado esquerdo? Bruno Henrique há um tempo atrás, também, né? Aí depois mas o Bruno Henrique, pelo menos agora, tá saudável. Mas assim, são muitos, De La Cruz machucado, são muitos jogadores importantes que o Tite não pode contar. Mas, Mari, você acha que esses jogadores aí, é isso que justifica o Flamengo abaixo nesse retorno? Ou tem algo a mais que você consegue enxergar nesse time que não desempenha? Não, eu acho que pode ser também, acho que são algumas questões ali, assim, a gente mostrou uma tela com 6 peças importantes, né, a gente pode questionar um pouco o Vinha no sentido de titular, mas poderia vir a se tornar um deles, mas de 6 ali, 4 casos cirúrgicos, né, porque Cebolinha operou, Vinha operou, Pedro operou e o Luiz Araújo vai precisar passar por artroscopia. E o Michael chega para substituir o Cebolinha e o Michael Exatamente. E a ausência do De La Cruz sobrecarrega mais ainda o Arrascaeta, que já é um jogador que precisa de cuidado especial também por conta da condição física, né? Sim. Então, assim, a situação, ela é muito difícil mesmo, né, para você gerir, porque ela envolve diretoria e a diretoria vai estar sempre, nesse caso do Flamengo, sempre correndo atrás de reforços para poder substituir os lesionados, que também não é uma garantia que vai conseguir, né? Porque a expectativa agora, por exemplo, se o Gonzalo Plata é o escolhido pelo Tite para substituir o Luiz Araújo. Fez uma boa estreia, mas fez uma estreia. Não é uma garantia de que ele vai conseguir uma adaptação tão rápida, uma assimilação tão rápida para ser esse jogador, essa peça de substituição. Então, eu acho que você vai somando situações que pode realmente abalar o grupo, pode realmente fazer essa intensidade cair um pouco. Eu não posso afirmar, nunca fui jogadora, nem você, como que o jogador entra em campo olhando para o lado e vendo os seus companheiros a cada rodada perdendo um companheiro. Então, se realmente pode bater uma insegurança, mas a gente fala de um Flamengo que na temporada oscilou de intensidade, né? Então, a gente teve partidas em que o Flamengo ele poderia ter entrado para amassar o adversário, construir um placar super elástico e não aconteceu. Então, a gente pode pegar o Bolívar dentro de casa, a gente pode pegar a Amazonas Copa do Brasil, a gente pode pegar realmente alguns jogos em que o Flamengo não entrou com a intensidade que deveria. Na partida de ontem, 17 finalizações, só 3 no alvo, é uma questão também. Assim, como que você consegue ter um volume tão grande
O Vasco mal conseguia sair do seu campo defensivo. Você ter jogadores com tanta qualidade e você não construir um placar mais elástico. Então, acho que são pontos em que o Tite vai trabalhar, mas eu começo a pensar que realmente essas ausências, elas vão minando a confiança do elenco. Sim. Você concorda, André? Você pensa também que é algo psicológico também, é emocional esse time do Flamengo? E falta intensidade? Você vê essa falta de intensidade nesse Flamengo? Eu confesso que eu não consigo dizer, não consigo formar uma opinião se é uma questão emocional, porque ao mesmo tempo tem mais oportunidade para todo mundo. O elenco roda mais, os jogadores se mantêm em atividade, o Flamengo está em 3 competições, tem jogo praticamente todo dia. O que eu acho que deve acontecer num primeiro momento, um abatimento, assim, mas não é possível. Quem mais vai se machucar? Como que isso funciona? E aí, mas o departamento médico precisa colocar a cara, o preparador físico, né, o Mascherano precisa falar. Jogadores têm tido... O Pedro teve problema de ligamento no joelho. O Luiz Araújo levou uma pancada na lateral da perna, teve uma fratura de cartilagem. Sabe, é uma coisa... Pode acontecer em treino, acontece em jogo, acontece em treino também. Mas olha, quem são esses jogadores? O De La Cruz vai voltar. E aí o Flamengo já vai precisar dele no máximo que ele pode entregar. O De Arrascaeta entrou em campo ontem e ficou dos 15 do primeiro tempo aos 80, se eu não me engano. E não era nem o planejamento. Certamente o plano não era esse. É verdade. Né? E o Flamengo tem decisões aí, nas próximas rodadas, precisa do De Arrascaeta na melhor condição que ele puder. E o medo de perder, assim, eu fico pensando, o De Arrascaeta é um jogador que vem, infelizmente, perdendo tempo com lesão em quase todas as temporadas. É o melhor jogador do Flamengo em vários aspectos. Aquele que deve ser mais cuidado com mais carinho. O Flamengo faz isso. Mas ele só faz diferença em campo. Ele não faz diferença do lado aplaudindo os companheiros. Ele precisa estar ali. E ele está ali, está exposto a um risco que é normal, inerente à vida do jogador, mas o Flamengo tem sido muito carimbado com essa falta de sorte. Então eu acho que também é uma coisa de, nossa, mas o que está acontecendo, sabe? E só para completar, quando eu falei que eu fiquei devendo a minha opinião, sou pago para isso, ao dizer que o Tite deu uma resposta inapropriada. Sim. Ele considerou a pergunta, eu não sei quem fez a pergunta, mas a pergunta relacionava a derrota, tá vendo? Na minha cabeça já foi uma derrota, porque foi 1-1 para o Vasco, né? O gosto foi de derrota. Relacionava o sabor, né, a sensação, a eliminação na Copa do Mundo do Catar. E o Tite não gostou da pergunta. O Tite disse que essa é uma ferida pessoal e, com todo respeito, mas você não tem o direito de tocar nisso e tal. E a questão para mim qual é? Se já tivesse falado sobre esse assunto, e é o normal falar publicamente, ele poderia dizer, olha, eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre isso. Mas ele não falou, até hoje. E o direito dele não se discute, mas apenas colocando a situação nos contextos. Né? Claro. Ele não disse como ele se sente em relação a isso. E está claro que é muito dolorido, muito. E quem conhece o Tite como pessoa, como treinador, sabe as feridas que ele carrega e como ele as carrega. Mas, então, se ele tivesse abordado esse tema, ele teria uma resposta. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Mas, infelizmente, acho que para ele também, ele nunca falou. E já sabemos, então, o que é que vai ser trabalhado na próxima sessão com os psicólogos, porque é isso também, as dores da vida a gente trata muitas vezes na psicólogo. E é claro que o Tite tem essa dor, e tem vários torcedores no Brasil que também sentem essa dor do Tite. Ele um pouco mais porque ele deve se sentir muito responsável pelo que aconteceu na última Copa do Mundo. A gente segue falando do Flamengo e Vasco, e agora a gente fala do lado do Vasco. O Coutinho fez o gol do empate e ele... André Souza. Nivaldo, tantas contusões no Flamengo, eu acho que é a parte da preparação física, pois só está acontecendo no Flamengo, isso é estranho, preparador nível seleção brasileira, seleção não treina tanto como nos clubes, argumentações aqui. Vamos falar bastante coisa. Levis, toca a música, João, com as suas guitarrinhas. Muito obrigado, Dalvo. Boa noite, JG. Valeu, Leonardo Ribeiro. E um grande abraço
para todo mundo que está aqui. Já já vamos falar de mais um que entra na lista dos machucados do Flamengo. O que estaria acontecendo lá no Flamengo? Impressionante, né? Mais um machucado. E olha aqui, boa noite. Expectativa baixa contra o Peñarol. Que figura, hein, rapaz, que apareceu aqui. Olha lá. Com o nosso Kid e dizendo que é isso aí, ó, galera. Que situação constrangedora. Mas, meu querido Bumbum, é um jogo difícil. É um jogo difícil. Não é fácil, não. Mas o Flamengo é melhor, mesmo com tantos desfalques. E tem condições de classificar. José Ribeiro, boa noite. Obrigado, meu amigo Zé. Alô, Zé! Aquele abraço para você. Pois é, Júnior, é cada figura que aparece por aqui, rapaz. Que coisa fantástica. O Tite não tem identificação nenhuma. O problema também não é só o Tite, não. Hein? Ontem o Léo Pereira fez uma lambança lá na frente. A culpa é do Tite, que o Léo Pereira vai lá para frente, porque ele quis ir, né? O Tite não mandou, tenho certeza. E perdeu a bola. Então, também não é só o Tite. Mas é claro que o Tite tem uma parcela grande de culpa. Um abraço para o Raul Moreira, lá do Acre, acompanhando. Felipe Silva. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão aqui. Toca música. Boa, João Guilherme. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, antes de falarmos sobre o caso, ele vinha jogando muito bem. Então, o Flamengo, minha gente, tem um caminhão de desfalques. E agora a torcida reza para que ninguém se machuque mais. Porque mesmo assim, o Flamengo, para você ver como o Flamengo tem um elenco poderosíssimo, né? O Flamengo tem condições de montar uma equipe muito forte. Por exemplo, o Alcaraz estará à disposição. O Plata e o Alexandro, que na minha avaliação estrearam muito bem, estarão à disposição. Tem o Arrascaeta, o De La Cruz deve voltar. Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol nem conta, porque o Tite não conta com ele. É um elenco realmente impressionante, né, cara? Porque são baixas e mais baixas, e mesmo assim o Flamengo consegue montar equipes fortes. Essas ausências aí, principalmente a ausência do Luiz Araújo, vai abrir mais espaço para os novos que estão chegando, os reforços. Eu tenho a impressão de que o Gonçalo Plata, até por característica, será o jogador que deve ocupar esse espaço deixado pelo Luiz Araújo. E tem o Alcaraz também, que é um cara que pode entrar ali pelo meio, quando o Arrascaeta não puder jogar, quando o De La Cruz não puder jogar. Ele é um cara muito versátil no meio-campo. Mas esse é um ponto realmente que chama a atenção da possibilidade, mesmo com tantas ausências, o Tite ter condições de montar um time muito forte, né? Muito forte. Vamos supor, ele pode mandar a campo na quinta-feira um time com Rossi, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. A bela defesa. Aí no meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. É um belo time, cara. É um belo time. Então, realmente, só o Flamengo mesmo tendo um elenco desse porte para suportar tantas baixas. Eu acho que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro, e quiçá da América, conseguiria resistir a tudo isso. Aí o Frank chega aqui e faz esse comentário. Time tem, João, só falta um técnico. Olha, Frank, eu vou dizer um negócio para você. Realmente, o Tite está muito mal, né?
ele está muito mal. Ele não está sendo feliz nas suas escolhas e tal. Agora, temos que reconhecer o seguinte: o Flamengo, nos 2 últimos jogos, pós-data FIFA, o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo jogou bem. O jogo de ontem contra o Vasco, o gol do Coutinho no último momento, empatando o jogo, deu um sabor de vitória para o Vasco e um sabor de derrota para o Flamengo, por tudo que aconteceu. Mas, realmente, o Flamengo tem se apresentado bem. E o desempenho da equipe, que vinha sendo muito criticado, ele melhorou nesses 2 últimos jogos. E vou dizer uma coisa: vai precisar continuar melhorando para passar pelo Peñarol na Libertadores da América e também pelo Corinthians na semi da Copa do Brasil, porque são 2 times inferiores ao Flamengo, mas são 2 times muito aguerridos, muito determinados. Então o Flamengo vai precisar continuar melhorando de rendimento. Boa noite, JG. Com Carlinhos em campo, é só placar em branco. Olha, coitado do Carlinhos, né, cara? Ele é um jogador que veio para compor elenco, Alexandre Mandarino. E não é verdade, porque ele realmente fez gol contra o Vitória, lá em Salvador, que o Flamengo venceu, fez gol contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Mas ele não pode estar à frente de Gabriel Barbosa, mesmo o Gabigol não jogando bulhufas há 2 anos, ele não pode ser uma opção à frente do Gabigol. O Gabigol é um jogador melhor que ele. Então, nesse aspecto aí, eu acho que o Tite está vacilando muito, né? Ele deixa claro que ele não tem a menor vontade de contar com o Gabigol. E ele está precisando do Gabigol, porque perdeu o Pedro. Então ele está botando o Bruno Henrique ali improvisado, que está indo bem, eu acho até, viu? Eu acho que o Bruno Henrique ele começa a fazer uma transição de carreira para virar realmente um jogador de área, já que nos próximos anos ele provavelmente não terá aquele impacto na sua arrancada, na sua velocidade. Mas ele está ali. No mínimo, o Gabriel teria que ser o reserva do Bruno Henrique. Não é o caso. Ontem ficou provado isso. Joel Cordeiro tem que fazer uma oração pelos jogadores urgente. Olha, já foi padre lá, hein? Já foi padre, já foi tudo. Mas realmente tem que perseverar nas orações e continuar tentando, né? Olha aqui. Ele deixou claro que no treinamento o Gabriel não está rendendo. O Gabriel já largou. É verdade, professor Ponte, mas ele é melhor do que o Carlinhos, né? E talvez ele não esteja rendendo também, professor, porque ele sabe que o cara não vai dar a chance para ele. Então você desanima. Se ele percebesse que o Tite ia dar alguma chance para ele, ele poderia render melhor. Eu acho. É duro você remar contra a maré. E realmente, mais uma vez, o Tite, que na seleção deu pouca chance ao Gabriel, no momento que ele estava muito bem, escolheu outros que jogavam na Europa, tinham mais grife e tal, mas na eficiência o Gabriel estava melhor na época. Agora no Flamengo, então, que ele está mal, aí é tudo o que ele quer, né? Não dá muitas oportunidades. Boa noite, JG, é a hora do Gabigol brilhar. Mas o problema é esse, além dele estar mal, ele está desmotivado, porque ele percebe que o cara não vai dar muita chance, e quando bota numa posição que ele até gosta de jogar ali, né, de meia, mas não é a dele, né? Então fica muito complicado isso, né? Fica muito complicado. Para brilhar, precisa ter oportunidade.
Canal PDF. Boa noite. A decisão do Tite em não colocar o Gabigol tem com certeza o respaldo da diretoria de futebol, dado um processo de fritura para o seu fim melancólico. Eu acho que procede. Pode ser, sim. Porque o Gabriel, cá entre nós, ele aprontou bastante, né, nos últimos tempos. E, de fato, ele mesmo se colocou nessa situação. Se ele continuasse bem, rendendo, em alta, com grande performance, nem o Tite querendo ia conseguir deixá-lo de fora, porque ele é um jogador que mexe com a torcida de uma maneira incrível e a galera ia pressionar muito e ele ia continuar no time, né? Mas, realmente, a coisa tá feia. O Tite só escala ele em posição diferente. Edilson Oliveira. Mas ele tem que ir lá e tem que fazer a parte dele quando está em campo, né? E ele não está fazendo isso. Opa, olha aqui. O que é isso aqui? Flazoeiro falou sobre uma auditoria do Neymar do Flamengo. O que você pensa sobre? Boa noite, toca a música, Pedro. Decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos foi isso que me levou a decidir. Fecha aspas. Gente, com outras palavras, o Tite está dizendo que não escala o Gabigol porque o Gabigol está treinando mal. A primeira palavra dele, ele responde, quem pegou no ar. Repito, a primeira palavra foi treinamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós, jornalistas, a gente não pode mais acompanhar os treinamentos. Tudo que a gente tem acesso é através de informação. E não adianta o jornalista achar que ele tem acesso a tudo que acontece no ninho. É mentira, é balela. É balela. O jornalista que acha isso, ele está se enganando. E é óbvio que tem alguma coisa acontecendo no ninho do urubu que faz com que Tite não escale o Gabigol. Porque não faz o menor sentido o Carlinhos entrar na frente do Gabigol. Mesmo o Gabigol vivendo uma péssima fase, mas o Carlinhos, tecnicamente falando, não dá. Não é jogador para Flamengo. Então o Tite respondeu entre linhas, treinamento. Está na cara que o Gabigol está treinando muito mal e por conta disso o Tite não o escala. Tá na cara, pelo menos foi essa leitura que eu fiz dessa resposta do técnico Tite. Você concorda? Discorda? Pode comentar. Vamos lá, pessoal. O Flamengo enviou a lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida, 7 horas da noite, jogo extremamente importante pelas quartas de final da competição. E nos últimos dias, o Flamengo enviou a Conmebol toda a documentação necessária dos novos jogadores, das 3 mudanças que o clube pode fazer nessa fase da Libertadores. Na fase anterior, nas oitavas, poderia fazer até 5. E aí, nessa janela de transferência, o Flamengo contratou 4 jogadores, ou seja, um não seria inscrito, mas quis o destino ajudar Tite, comissão técnica e diretoria. Como o Michael está lesionado e só vai voltar em outubro, o Michael não foi o jogador inscrito. E aí o Flamengo optou por Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. Esses 3 atletas eles vão entrar nos lugares de Daniel Cabral, Vitor Hugo e também Igor Jesus. Esses 3 não estão mais no Flamengo. Daniel Cabral saiu em definitivo, o Vitor Hugo foi emprestado a um clube da Turquia e o Igor Jesus foi vendido ao Estrela Amadora, o mesmo clube, inclusive, que o Daniel Cabral se transferiu. Então o destino acabou ajudando todo mundo. Michael ficou fora dessa lista, faz total sentido, inclusive elogiar novamente, falei ontem no meu pós-jogo aqui no canal, mas quero falar aqui de novo, elogiar novamente a atuação do Gonzalo Plata e também do Alexandre. Esses 2 jogadores não disputavam uma partida oficial desde maio e jogaram muito bem. Gonzalo Plata foi bem pela ponta direita, quando atuou por ali. Durante o jogo ele passou para a ponta esquerda, foi bem também. O Alexandre foi muito bem na lateral esquerda, gostei demais da atuação dele. Inclusive, ele fez algo que eu pouco esperaria. Ele foi muito ao ataque, não é a do Alexandre. Mas ontem
Ele deu o cartão de visita dele, ele e o equatoriano Gonzalo Plata. Para finalizar nosso vídeo, galera, a péssima notícia do dia, como eu havia dito aí na introdução do vídeo. Pois é, o Flamengo atualizou a situação do Luiz Araújo e a notícia não é nada boa. O Clube de Regatas do Flamengo... Nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla, trazendo aí atualizações aí do Flamengo, né? Luiz Araújo, infelizmente, ele vai ter que passar por cirurgia. Pode ficar no máximo 60 dias, né? Mas vamos torcer aí pro prazo mínimo aí. Normalmente trocopia a beira aí na faixa de 30 dias em diante, né? Talvez ele se recupere antes aí, volte aí para atuar, né, com a camisa do Flamengo. Um jogador muito importante na temporada, né? Foi o jogador que mais vestiu aí a camisa do Flamengo por mais jogos de minutagem muito alta. Um jogador que era muito criticado, né? Tanto pelos jogadores não, pela torcida, né? Era um jogador muito criticado a temporada de 2023, mas esse ano a gente viu que ele tá dando sangue dentro do jogo, dando garra, melhorou muito. Tanto a reposição dele, toque de bola, até o chute. É um jogador que hoje tenta chute de fora da área, é uma coisa que tem uma dificuldade no Flamengo de chutar de fora da área, né? E o Luiz Araújo tá demonstrando aí que melhorou muito, né? Então, um jogador que ele é muito regular, dificilmente ele faz um jogo muito abaixo assim. Então, vamos torcer aí pela melhora dele, que faça cirurgia e volte o mais rápido possível aí para ajudar o Flamengo aí nessa temporada, né? Quinta-feira aí já tem Copa Libertadores da América, a quarta de finais contra o Peñarol. O jogo vai ser às 19 horas no estádio do Maracanã, então o Flamengo tem que vencer esse jogo aí. Vencer e convencer. Tem que passar por cima do Peñarol, tem que vencer no mínimo de 2 gols de diferença aí, porque é uma equipe difícil. O próximo jogo vai ser no Uruguai, a decisão, né, da volta. Então o Flamengo tem que garantir aí na quinta-feira, vencendo aí com um bom placar aí de folga, né? Para dar uma tranquilidade maior aí para o jogo de volta.